Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, Fabi, da Vida com Esclerose Múltipla. Hoje a gente está com uma participação especial do Baby, Oi. Meu marido Cristiano. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento pré-diagnóstico de esclerose múltipla. Então eu vim conversar com ele, que foi com ele que eu estava e estou até hoje, né? Mas quando a gente ainda não sabia que eu tinha esclerose múltipla. Então eu queria ver com ele, conversar com ele, para ele contar pra gente como que foi essa experiência de conviver, né, um ano praticamente. A gente tinha acabado, né, eu vou deixar vocês assim a par do cenário, né, da minha história, da nossa história. A gente tinha se mudado, a gente era namorado, a gente tinha se mudado para viver juntos em 2005, e em 2006 eu comecei a me sentir muito estranha, e o primeiro sintoma, assim, que foi o que depois, com o tempo, o meu doutorzinho, ele falou pra gente que pode ter sido o primeiro surto, foi quando, numa noite de sexta-feira, depois que eu cheguei da faculdade, eu, deitada na cama, dando um pit stop ali, comecei a ver todas as como eu vou falar, a parede, o teto, o chão, o teto não, né? O chão, o teto, exatamente, se fechando, espremendo, parecia que tava assim, parecia que eu tava num filme, e a gente tava recém, né, namorados, vivendo juntos. Então eu queria, né, hoje com vocês saber como que foi aquela sensação de chegar no quarto e ver a menina falando: nossa, tô vendo tudo se movendo, a parede vai me espremer aqui. Então, no começo foi muito estranho, assim, muito difícil, porque a gente não sabia nada do que estava acontecendo, né? Então, tudo, no começo do relacionamento, tudo é novo, né? Então pra gente foi logo bem no comecinho mesmo. A gente mudou pro apartamento em dezembro, bem no final de dezembro. E a gente, durante o ano todo seguinte, ela foi tendo algumas coisas que a gente foi descobrindo, assim. E como era uma fase tudo novo, a gente não conseguia interpretar, saber se aquilo lá do que era exatamente aquilo, né? Então, por exemplo, ela estava dando uma aula na escola pública, né, a professora de escola pública, e é tudo muito estressante. Então, tudo que ela tinha, quando a gente caía no médico, o médico falava: ó, isso aí é estresse, isso aí é cansaço, isso daí é por causa do que você passa todo dia na escola. Então, a tontura foi uma das coisas que falaram que foi isso, a fadiga foi outra. E eu lembro muito bem desse episódio de tontura, que a gente, até foi um amigo nosso lá em casa nesse dia. E aí ele teve que ajudar a gente a carregar a Fabiana pra baixo, ele pôr no carro e levar na Unimed, porque no plano de saúde dela aqui, né? Porque A gente morava num apartamento que tinha que só tinha escada. né? E aí a gente teve que levar ela assim, e chegando no médico, o médico também, ele só dava um paliativo ali pra tratar na hora. Que era labirintite. Falava que era labirintite, falava que era uma crise de nervoso, de ansiedade, um monte de coisa. Mas assim, a gente não sabia, e a gente ficou nesse... E aí vieram vários outros casos, né? Vários outros... Então, aí depois desse episódio de vertigem, Isso. que eu me lembro perfeitamente, lógico, porque foi após esse episódio de vertigem que eu já passei a não me sentir mais como eu me sentia antes. A partir desse episódio eu já não era mais a mesma pessoa que eu sempre fui. Eu já me sentia muito cansada, eu me sentia sempre com essa vertigem, e eu me sentia sem vitalidade nenhuma para fazer as minhas atividades, que eu trabalhava durante o dia como professora e estudava à noite numa segunda faculdade.
que eu já era formada numa primeira. Então, esse momento que a gente viveu após essa vertigem, foi a partir daí que a gente ficou exatamente 1 ano vivenciando os dois juntos, essa sensação super estranha que era não conseguir mais levantar para ir dar aula, porque eu não tinha essa disposição, eu não conseguia dar aula e ao mesmo tempo fazer a faculdade. Então eu já comecei a matar as aulas no geral, tanto de dia como de noite. E você, como você se sentia, né, vendo assim a mulher que você tinha acabado de escolher para passar, né, pelo menos esse tempo com você, assim, desse jeito, sem conseguir sair da cama? É difícil, né? Porque sem saber o que era. O problema maior sempre foi esse, sem saber o que era, né? E era muito difícil por causa disso, porque a gente tinha vários planos naquela época, né? A gente queria aproveitar muito, sair, bagunçar, conversar com os amigos. Então era assim, de repente você tinha que se planejar para fazer uma coisa, você não conseguia fazer porque ela não estava se sentindo mal, estava com fadiga, estava com tontura, ou então estava com fraqueza nas pernas, alguma coisa assim. Então você fala, nossa, né, pô, a gente hoje em tal lugar, claro que você fica, né, tanto quanto eu, quanto ela se sentia desse jeito, né, sentia frustrada ali de não fazer as coisas, né, de não poder fazer, era uma sensação ruim, né, pros dois. Mas o que mais pegava era isso, era de não saber o que estava acontecendo. E a gente ia nos médicos e logo no começo começou em neurologista, também por causa da coluna, por causa de várias coisas que achavam que podia ser, porque a gente ficava nessa, começou a ir atrás de vários médicos e o médico não dava nenhum caminho, né, dizer o que podia ser, porque era uma coisa assim, o que caracteriza a esclerose, né? A coisa vem, aquela sensação vem e fica, pode ficar de 24 horas até 2 semanas, né, ou até mais, meses, até meses, mas ela vem e some, né, pode sumir dali no dia seguinte. Então isso aconteceu muito com ela no começo. Inclusive foi quando a gente tive um episódio provavelmente foi um surto, que foi quando a gente mais chamou atenção, assim, que foi num episódio de que eu perdi a sensibilidade. Do umbigo para baixo. Do umbigo para baixo. No início a gente não sabia nem ao certo de onde que era a falta de sensibilidade. Eu tinha acabado de ir ao banheiro, né, feito xixi, e cheguei no quarto e falei pra ele, né, falei, baby, não tô sentindo a minha vagina, meus pelos pubianos, eu posso puxar, posso brincar aqui, não tô sentindo nada. E foi aí que a gente começou a investigar até mais a fundo. Só que o médico que me acompanhava continuava com a mesma ideia de que era emocional. Mandou fazer raio-x da coluna, achava que era algum nervo que estava ali com algum problema. Pensando. Mas foi isso, por 1 ano foi isso, né? Por 1 ano a gente ficou nesse vai e vem de médico. Mas aí nesse episódio, né, desculpa te cortar, não. Mas nesse episódio da falta de sensibilidade foi aonde a gente sentiu alguma mudança, né, alguma sensação diferente que podia acarretar, ter um impacto maior no nosso relacionamento, que seria a vida sexual. Que foi quando a gente percebeu, primeiro que uns meses antes, até 1 ano antes, a gente também teve uma história assim bem complicada, que foi as infecções urinárias, que eu tive assim 1 ano inteiro, de 2006. Não, 2005 inteiro. Foi quando a gente inclusive estava namorando, né? Eu tive 8 infecções urinárias num ano só, e que foram, né, inclusive foi quando eu descobri que tenho um rim só, e o médico já até sugeriu em tirar um rim, o rim que não estava funcionando muito bem. Então foi assim já uma situação já bem delicada. Né? Nessa situação já foi isso, você ficar procurando o que estava acontecendo, né? Então por que ela está tendo infecção urinária desse jeito, de repetição, né? Teve 8 num ano, então é muita coisa, o médico mesmo falava que era muita coisa, então a gente foi atrás de vários motivos, né? Então
questão da higiene, depois que faz sexo, várias coisas que ela já fazia, essa higiene e tudo. E até eu tive que tirar o prepúcio daquela pele que eu tinha um pouco sobrando, então o médico falou, se você tirar é melhor, vamos ver se melhora. E aí acabou que no final até melhorou, mas a gente não sabe se isso tem a ver também, porque teve mais infecção ainda, né, no final disso. E depois, conversando com o médico dela, quando a gente descobriu que era esclerose múltipla, ele falou que esse ano aí que ela passou tendo todas as infecções, provavelmente foi um primeiro surto que já era da esclerose, que deu algum surto, que deu algum problema ali na região da bexiga, que prendia mais o xixi, o esfíncter ali prendia mais o xixi e que ocasionou essas infecções, né, de repetição. Isso, e aí foi aí que depois, né, com essa sensação toda e esses problemas e depois com a falta de sensibilidade é que a gente também teve que mexer, né, em algumas condições, em algumas outras coisas para a gente poder se adaptar, porque essa situação, por exemplo, da falta de sensibilidade, eu me lembro que ela demorou um bom tempo. Bastante tempo. Foi pelo menos mais de 15 dias. Então, e eu não sentia nada de ruim, né? Assim, não passava mal, não tinha nada de ruim. Apenas falta de sensibilidade, que é bem estranho. Mas que não incomoda tanto quanto uma dor, né? Ou uma fraqueza, ou uma fadiga, até pior. Né? E foi aí que a gente, né, descobriu o uso do material e dos produtos eróticos que a gente usou. Que auxilia, né? Que ajuda a sentir mais, né? Se for pensar, né? A pessoa que está com algum problema ali de falta de sensibilidade, esses produtos ajudam a estimular. Então, a área. Esses vibradores tipo bullet, que ele fica vibrando, você coloca ele na área e usa quando os dois estão juntos, né? Usa no meio dos dois ali, né? Então acaba estimulando os dois, mas para quem está com essa falta de sensibilidade, ele é bom por causa disso, né? Sim. Que ele vai ajudando a trazer mais de volta ao normal, vamos dizer assim, ou até melhorar, né? Mesmo que a pessoa já sentia. E até também, depois, com o tempo, eu percebi que ajuda bastante também na hora do sexo, ajuda bastante na hora da fadiga, porque a gente tem, né, uma energia menor e a execução do ato sexual é desgastante, é cansativo, né? Mesmo que a gente não faça absolutamente nada, já é desgastante, cansativo, e com o uso do vibrador para prazer dos dois, né? Para ter os dois prazer, e já é bem auxiliante. Auxilia bastante. Auxilia bastante. E tem muita gente que reclama, não foi no caso do Fabiano, mas tem muita gente que reclama também de ficar seco ali na região. Então, também tem vários produtos lubrificantes para ajudar nisso também, né? Então, o lance é o seguinte: quando você perceber que isso tá ali te atrapalhando, né? Que isso está sendo um problema, e você usar algumas outras formas para ajudar, né? Então, é isso que é legal, você tem várias opções que te ajudam nisso. Então, não é questão de ter vergonha de ir atrás, de ver isso, de usar ou não usar. Porque, meu Deus, né, vão pensar de mim, mas não é uma coisa totalmente normal. Uma coisa normal é que auxilia. Não é para substituir ninguém, não é para substituir nada, né? Não. E é para auxiliar nos dois, sim, Então muito... complemento, né? Como a gente usa como complemento. Né? E além de tudo ajuda. Né? E aí, após então desse período, né, que a gente passou e veio o diagnóstico, logo no dia do diagnóstico, só pra gente terminar, a gente vai relembrar um momento que eu não sei se ele se lembra como a mesma emoção que eu me lembro, mas eu me lembro que eu cheguei do diagnóstico e eu perguntei a ele, contei pra ele que havia o diagnóstico e alguns poréns que o médico me passou, né? A gente não sabia metade do que era, né? De verdade, esclerose múltipla, porque a gente só vai saber mesmo convivendo, né? E como é uma doença que
para cada pessoa é de um jeito, então você não tem como prever antes o que vai acontecer, né? Exatamente. Pode ler na internet, que não recomendamos, né? Você lê um monte de coisa que tem na internet, mas não acontece daquela forma para todo mundo, né? Então cada um tem uma experiência com a esclerose múltipla totalmente diferente. Individual, exatamente. Individual. Então foi aí que eu perguntei para ele, né? Falei para ele, olha, o médico falou que eu posso ter algumas limitações, pode ser que eu tenha que vir a correr para São Paulo de 15 em 15 dias. Foi aí que eu fiz aquela pergunta que ninguém quer ouvir a resposta direito, né? Se for negativo, então. Aí eu perguntei para ele, né? Então, agora vai ser decidido, porque a gente é novo, a gente acabou de mudar para ficar junto, a gente se escolheu, só que eu não tinha essa condição de saúde. Então, agora sabendo mais ou menos, né, porque a gente só veio saber exatamente, né, como era a esclerose múltipla convivendo com ela. O que você me diz? Você topa enfrentar essa comigo ou agora chegou a hora da gente cada um já parar por aqui? Cada um ir para o seu canto. Como vocês devem imaginar, a gente, né, tá aqui juntos fazendo esse vídeo, né, há já mais de 15 anos. Não, a gente, claro, na época eu falei pra ela, não, a gente tá junto, vamos enfrentar isso daí juntos, ver o que tá acontecendo, descobrir o que é isso, né. Uma coisa que aliviou muito a gente foi saber o que ela tinha, né, porque a gente tava passando há mais de um ano já, sofrendo com esse vai e volta, vai no médico, não sabe o que é, não sabe o que faz, não tinha remédio, não tinha nada. Você ficava nessa, e a gente cada vez é uma coisa diferente, e a gente ficava perdido imaginando cada vez coisa pior, né? Já imaginou tumor na cabeça, câncer, tudo quanto é desgraça, né? A gente vai longe, né? Sim. E aí quando a gente descobriu que era esclerose múltipla, é lógico, a gente ficou chocado, é uma coisa pesada, mas no começo, o primeiro impacto nem foi tão grande, né? Porque a gente imaginou, putz, pelo menos... E o médico lá de São Paulo falou, não, tem remédio para ajudar a controlar, já tem vários medicamentos novos, é uma coisa que está em desenvolvimento, está em muita pesquisa em cima. Então a gente acabou ficando até aliviado, que descobriu o que era, né? Mas é lógico, aí depois disso a gente foi começando a aprender conforme as coisas iam acontecendo e foi rolando. Conforme a música foi tocando, né? Mas foi o que eu falei pra ela, não, tamo junto, né? Vamos encarar essa daí juntos nessa e estamos encarando mais de 15 anos já, né? Sim. Juntinhos. Temos até uma filha, né? Vocês já viram? Mas Não, coitada. Coitada, essa aqui é nossa filha, já tem 11 anos, né? Nossa gatinha, nossa Jolie. Tá juntinho com a gente desde muito tempo já, nossa parceirinha, nossa gatinha deliciosa. Nossa companheira. De tudo, onde a gente vai, ela fica. Ela tava dormindo lá no quarto, a gente veio gravar o vídeo, ela vem, fica rodeando, fica aqui perto. Quer aparecer. Quer aparecer. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse depoimento do Baby. E tem a parte 2, depois a gente vai fazer um outro vídeo do pós-diagnóstico, como as coisas foram acontecendo e como tá sendo até hoje. Então, um beijo se vocês gostaram, coloca um joinha aí pra gente. Pra quem ainda não acompanha, não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like aí, se inscreve no canal. E marca o sininho pra não perder as notificações. Isso. Beijo grande. Tchau.